Augusta Rainha, meus irmãos, salve José, bendito seja Deus por essa live, virtude da pureza. Vem chegando e colocando nesse momento as suas intenções. Vamos rezar, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá colocando os seus pedidos diante do Senhor. Coloque os seus pedidos, as suas intenções. Vá colocando aqui nesse chat por que você está aqui. Pela sua família, pelo seu trabalho, pela virtude da pureza em sua vida, vá colocando, vá compartilhando essa live para que cada vez mais pessoas possam entrar, né? Não coloque os seus pecados aqui, mas coloque a sua intenção. Coloque o porquê você está aqui nesse momento, né? E seja pela tua família, seja para que você seja cada vez mais santo. E vá compartilhando, vai mandando essa live para as pessoas aí. Tá aqui pelo emprego, pelas graças que recebi de São José, bendito seja Deus. Pela semana da família, amém. Amém. Peço pelo meu filho Tomás, que ele possa trabalhar, bendito seja Deus. Estamos aqui com uma imagem de São José. Eu vou chamar agora meu irmão Guilherme aqui para a live, que a gente vai conversar sobre a virtude da pureza. Amém? Cadê ele? Tá entrando aí? A galera tá chegando. Fala, meu irmão. Tudo certo? Tudo bom, graças a Deus. E você? Tudo bem, graças a Deus. Bendito seja Deus. Até que enfim saiu nossa live. Saiu. Conversando sempre, vamos fazer, não vai dar, né? Mas que bom, graças a Deus deu certo, saiu, né? Amém. Não, queria que você, nesse momento, se apresentasse e já dizer que é uma alegria. Tenho certeza que os santos anjos estão aqui presentes, louvando a Deus com esse momento, né? Apresenta aí para a galera que, como eu estava na minha live, né? Pelo meu Instagram, você chegou aí, fala aí um pouco. Bom, prazer, meu nome é Guilherme, né? Sou casado já com a Camila há 6 anos, né? Temos um filho, Bento, vai fazer 5 anos, Bento, por causa de Bento 16. E a Ana Clara, por causa de Santa Ana e Santa Clara, ela tem 2 anos e meio, né? Então nós temos 2 filhos hoje. Estou com 31 anos já e já vem alguns anos aí que eu venho falando um pouco sobre afetividade, sobre sexualidade, né, no meu perfil, justamente porque eu tive muita dificuldade, né, com a minha afetividade, com a minha sexualidade, desde a minha adolescência. Assim eu acho que como todo mundo, né? Então, desde novo, da minha adolescência, eu venho sofrendo com a minha afetividade e sexualidade. E aí, quando eu acabei me convertendo, né, eu acabei buscando trabalhar muito isso em mim. E aí, por eu ter tido muito problema com isso, falei, agora eu vou poder ajudar outras pessoas também. Então, hoje eu tenho feito um pouco desse trabalho aí nas redes, né? Amém, irmão. E olha que bonito isso, né? São Paulo vai dizer que os nossos pecados, eles são motivo de vergonha, né? Que a gente deveria ter vergonha. Mas olha como Deus é. Muitas vezes ele não faz o mal, mas ele permite que alguma situação aconteça na nossa vida para que depois a gente possa ser instrumento de graça na vida daqueles que estão passando pela mesma situação, né? Bendito seja Deus, porque nós seremos cobrados, né, pelos talentos que enterramos. Então, se Deus te deu esse talento de falar sobre isso, de se dedicar a essa evangelização, tenha certeza que você está cumprindo a missão aí com êxito, e agradeço demais, acompanho seu conteúdo já tem um tempo e com certeza sempre que eu vejo aprendo algo novo e a gente se converte cada vez mais, né? E é um tema que por muitas vezes a gente não entende, né? As pessoas não Sim. entendem. E o que eu acho, irmão, já começando aqui o nosso papo, é que Deus, ele não precisa mais provar que ele existe, né? Vamos lá. Não. Ele 700 anos antes, não, vamos lá, vamos desde do Egito, né? Lá no Egito, Deus abriu o Mar Vermelho, manda a coluna de fogo. Aí eles iam, os hebreus se rebelavam, buscavam outros deuses. Deus ia lá, mandava maná do céu,
mandava as tábuas da lei, mandava. Então a gente via esse homem que desde o Egito já se entregava à adoração a outros deuses, já se entregava à luxúria. E desde sempre Deus amou e perdoou através do arrependimento deles. Então olha esse amor de Deus misericordioso. Aí vai lá os profetas, Isaías mandando profecia que a virgem conceberia, daria luz a um filho, veio Jesus, multiplicou pão, pregou, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, enviou o Espírito Santo, enviou o milagre eucarístico, enviou apóstolo, enviou santo, enviou... A gente já parte desse princípio aqui no início dessa live, que é algo que faltava estudo na minha vida, irmão, para eu entender que o que Deus faz, primeiro, é por amor a nós, ainda que a gente não entenda. E o que ele fala deve ser cumprido, porque ele é como aquele pai, né? Quando a gente é criança, muitas vezes a gente se rebela ali com o pai, não quer ouvir o que ele quer falar, mas a gente esquece que o pai, ele vê além, né? Então, se Deus nos pede essa virtude da pureza, é porque ele tem um propósito na nossa vida. Ele não precisa mais provar que ele é Deus. O que ele fala é, ele diz para Moisés, eu sou, né? O que ele fala cria em nós um novo espírito. E eu queria que você partilhasse um pouco sobre isso, porque muitas vezes, principalmente a juventude, ou no início da conversão, a gente tem muita dificuldade, até um certo orgulho de querer entender o porquê que Deus pede. A gente quer entender, mas até a gente não entender, a gente não obedece. Não é isso? Exatamente. Não, e aí vamos até um pouquinho lá atrás ainda, então, né? Em Gênesis mesmo. Vamos voltar um pouquinho também, já que se aproveitar pegar lá atrás, a gente volta lá atrás. Porque assim, quando Deus criou o homem, né? O homem à sua imagem e semelhança, justamente ele nos cria, enfim, perfeito. E aí, muitas vezes as pessoas perguntam, tá, mas o que é ser imagem e semelhança a Deus, sendo que Deus não tem corpo, né? Deus é alma. E aí, quando a gente começa a entender em que sentido Deus nos cria, ou seja, Deus, né, em sua santíssima perfeição e também trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, você olha para Deus, o que Deus é? Deus, ele é um ser inteligente, né? Ele é um ser pensante, toma suas próprias decisões, vive em comunidade, Santíssima Trindade, né? Vive em comunidade, é um ser também de caráter, ou seja, Deus ama, Deus respeita, Deus perdoa, Deus é fiel, Deus tem um compromisso conosco. E quando Deus nos faz a sua imagem e semelhança, é justamente isso. Eu sou inteligente, penso como Deus, preciso viver em comunidade, não fui feito para viver sozinho, assim como Deus. E eu também tenho caráter assim como Deus. Eu também sei amar como Deus, eu sei perdoar como Deus, eu sei ser fiel como Deus. Mas vem o pecado e aí nós perdemos toda essa... A gente perde um pouco dessa semelhança. Então, por isso que quando nós somos chamados a essa santidade, nós somos chamados a resgatar e sermos semelhantes a Cristo, né? A Cristo Jesus, que é o ser perfeito em Deus. Então, Deus nos chama mesmo, ó, sede santos, assim como o vosso Pai que está no céu é santo. O Apocalipse vem dizer, né? Sede santos, é preciso santidade. E essa santidade é resgatar essa semelhança de Deus, sabe? Amar como Deus, perdoar como Deus, ser fiel como Deus, ter paciência como Deus. Ou seja, eu preciso me transfigurar, né? Ou seja, parecer cada vez mais com Cristo. É por isso que nós pedimos, Senhor, dá-me um coração semelhante ao vós. Né? É o que nós muitas vezes pedimos. E santidade, muitas vezes, é isso. É você ter um coração puro, como você falou, né? Mateus 5:8. Só que nós temos que entender uma coisa, que não existe santidade sem castidade, né? Porque a castidade é a virtude da pureza, e a palavra vem dizer, somente os puros de coração verão a Deus. Então, assim, o que nós temos que entender? Apenas aquele que vive em santidade consegue adentrar o céu. Por isso que aí, aqui não é tema dessa live, mas a gente pode até falar, né? Ou a gente vai para o purgatório, quando nós morremos na amizade com Deus, e aí ali conseguimos alcançar a santidade, enfim, ou nós já alcançamos a santidade aqui em vida ainda, né? Assim como a igreja já considerou alguns santos que alcançaram a santidade. Então nós temos que entender o seguinte,
Sem castidade não existe santidade. E sem santidade não se chega ao céu. Então é esse pensamento que nós temos que construir. Grava isso no coração. Sem castidade não existe santidade. E sem santidade não existe céu. E aí as pessoas então vêm nos perguntar, né? O que é castidade? Porque é o que você estava comentando no início. Às vezes a gente não obedece porque a gente não conhece, a gente não entende, não compreende. Então, de fato, quando a gente pega o catecismo do 2339 vem dizer o seguinte: a castidade implica uma aprendizagem do domínio de si, que é uma pedagogia da liberdade humana. E aí você continua um pouquinho ainda. A alternativa é clara: ou o homem comanda as suas paixões, ou alcança a paz, ou se deixa dominar por ela e torna-se infeliz. Traduzindo um pouquinho, resumindo, a castidade é você ordenar toda a sua vontade, as suas paixões, os seus sentidos para o amor. É ordenar tudo isso para o amor. Então, não é simplesmente, aí fala assim, né, eu sou garanhão, eu domino todas as mulheres, eu domino todo mundo. Não, eu domino a mim mesmo, né? Eu domino as minhas vontades, eu domino as minhas paixões. Porque se eu tenho domínio, né, aí sim é que eu sou livre. Então, as pessoas acham que elas são livres quando elas podem fazer tudo. Na verdade, eu sou livre quando eu digo não. É um pouquinho ao contrário, né? Então, para a gente iniciar esse papo... Eu sempre uso o exemplo do pedaço de bolo. Não sei se caiu aqui. Voltou? Tá. Pronto. Tem a notificação aqui, desculpa. O pedaço de bolo. Quando a gente come um pedaço de bolo e a gente, por algum motivo, não pode comer, seja por jejum, seja por uma obesidade, uma diabetes, quando a gente come o pedaço de bolo, a gente sente prazer ao comer. Só que se a gente não pode, a gente está deixando com que o pedaço de bolo seja maior do que a nossa vontade de dizer não. Então, maior do que a nossa saúde. Então, quando nós pecamos contra qualquer tipo de coisas, seja por gula, seja por falta de castidade, por mais que, claro que Deus criou aquilo de forma perfeita. Você pode comer um bolo de chocolate, só que dentro do que ele pede, né? Que é o que a gente vai falar aqui também. Só que se você deixa com que o bolo de chocolate seja maior que você, o sexo seja maior do que você, você é escravo. Você está sendo escravo daquele pedaço de bolo. Né? Então, um garanhão de verdade é aquele que consegue dominar ele mesmo. Né? É o santo. É o santo, não adianta nada. Né? E continua, completa aí a frase, a gente tem muito para falar ainda. Vai lá. Não, mano, é isso mesmo. Né? O garanhão é aquele que consegue dominar a si mesmo. Por exemplo, a castidade é a afirmação cheia da alegria de quem sabe viver o dom de si, livre de toda a escravidão egoísta. Né? Então, viver a castidade é justamente eu pegar todos os meus sentidos, todas as minhas vontades e ordenar. Ordenar para o amor. E aí as pessoas perguntam, tá, Guilherme, então o que é o amor? Né? O amor, em João, vem dizer, o amor é Deus. Né? Então, tá, o amor é Deus, mas que amor é esse de fato? O amor é decisão, tá? Mas que amor é esse de fato? E aí você começa a pegar um pouquinho Coríntios 13, que vem dizer, o amor é caridoso, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor perdoa, tudo desculpa, tudo crê. E aí você começa a ver Coríntios 13, por exemplo, realmente uma decisão, porque eu não sinto paciência, eu tenho paciência. Eu não sinto perdão, eu dou ou recebo perdão. Entende? Então, quando você pega Coríntios 13, realmente é decisão. Eu decido amar. Então, na nossa alta juventude, Santo Agostinho, ele pegou uma frase sensacional, deixa eu até pegar aqui, ele diz assim, ó, dai-me castidade e continência, mas não agora. O que Santo Agostinho queria dizer, né? Isso está em Confissões. Ele dizia o seguinte, Senhor, eu quero viver a castidade, eu quero viver o que é certo, mas ao mesmo tempo eu também não quero, porque realmente não é fácil. E ninguém está falando aqui que viver a castidade é uma coisa fácil. Né? A todo momento, você está namorando, isso é normal. Você ama aquela pessoa, você deseja aquela pessoa. Errado seria se você não sentisse nada, né? Porque muita gente chega para mim e fala, Guilherme,
eu tô namorando, graças a Deus eu não sinto nenhuma vontade pela minha namorada. Eu falei, larga dela então, porque tá estranho esse negócio aí, você não sente nada por ela. Então, o problema não é sentir, o problema é a decisão que você toma em cima daquilo que você sabe que não é a hora, né? Então, viver a castidade é a todo momento, muitas vezes, dizer não para você e tá tudo bem com isso, né? Tá tudo bem com isso. Não é fácil, muitas vezes é frustrante, muitas vezes é chato, muitas vezes você fica estressado, mas é necessário, porque isso faz um bem para a nossa alma, faz um bem para o nosso coração e até nós, o ser humano mesmo, né? Imagina que bonito. Eu tô namorando ela e eu falo, não, por amor a você, a gente vai esperar, né? Porque o momento certo é no casamento. E aí depois a gente pode até entrar o porquê que o sexo é só voltado dentro do casamento. A gente pode entrar isso na parte da live. Então, o que Santo Agostinho diz em Confissões, né? Dai-me castidade, Senhor, e continência, mas não agora. É justamente essa briga interna que ele tem, sabe? Eu quero viver a santidade, eu quero viver a pureza, eu quero viver a castidade, mas ao mesmo tempo o outro lado dele está gritando, não, eu quero me masturbar, eu quero fazer sexo, eu quero sair com várias mulheres, porque esse é o nosso lado humano, muitas vezes, né? Gritando dentro de nós. Então, pode E é falar. isso que você está falando. Caramba, tá me recordando várias coisas, né? Do tipo, muitas vezes, né, as pessoas, elas querem viver a pureza. Elas sabem que tá certo. Tipo, as pessoas hoje, elas se veem como se fosse um cardápio, né? As pessoas perderam o amor. Veem as pessoas só pelo corpo. Então, o que que é viver a castidade? O que que é o que Deus pede? É que você ame aquela pessoa de corpo e alma na hora certa. É que você ame ela primeiro pelo que ela é, depois pelo Não, corpo não dela, tem o que ela enfim. pode te oferecer. Exatamente. Então, isso, até a pessoa que é totalmente contra a castidade, ela vai olhar para isso e ela vai parar para pensar. Faz Porque não sentido. é possível que não faça sentido. Porque é a verdade. E a verdade incomoda. Incomoda. Incomoda Porque, mesmo. por mais que não seja aquilo que as pessoas querem fazer, é aquilo que é o certo, é aquilo que é o mais belo, é aquilo que é o mais bonito a se fazer. Você amar a pessoa pelo que ela é, não pelo que ela tem. Você enxergar a pessoa como uma alma que você tem que levar para Deus, não uma pessoa que você tem que usar para o seu prazer, né? Então, é Exatamente. algo que, tipo, eu acho que você não precisa, às vezes, nem pensar muito. É só você se decidir viver por aquilo Lógico o que é negócio. o bonito, é aquilo que é o certo. É você conseguir olhar para uma pessoa como uma pessoa. Você conseguir olhar para uma alma como alguém que você tem que levar para Deus e não como alguém que você tem que usar, né? Então, completa aí. Eu vou ler algumas afirmações sobre a castidade de alguns santos, né? Ninguém melhor que o Espírito Santo saberá apreciar o valor da castidade. Ora, ele diz, todo preço é nada em comparação de uma alma casta. Eclesiástico, né? Santo Efrem chama a castidade de a vida do Espírito. São Pedro Damião, a rainha das virtudes. E São Cipriano diz ainda que por meio dela se alcançam o triunfo mais esplêndidos. E olha, presta atenção nisso que ele vai dizer. Quem supera o vício contra a castidade, facilmente triunfará de todos os mais. Quem, pelo contrário, se deixa dominar pela impureza, facilmente cairá em muitos outros vícios e facear-se réu de ódio. O que ele quer dizer aqui? Quem consegue viver a castidade, muito mais fácil vai conseguir viver as outras virtudes, porque é a rainha das virtudes, é a porta das virtudes. Agora, quem não consegue viver a castidade, dificilmente vai conseguir vencer ou viver as outras virtudes, porque é ali que começa, né? E olha só o que Santo Efrem vem dizer. A castidade faz do homem um anjo. Ó castidade, exclama Santo Efrem. Tu fazes o homem semelhante aos anjos. Porque aí ele explica. Por quê? Porque o anjo, ele pode sofrer com os outros pecados, menos com o pecado da castidade, porque o anjo não tem corpo. Então, o ser humano,
ele consegue, né, através da santidade, chegar a um grau do anjo, justamente porque ele tem que superar algo que nem o anjo tem dificuldade de superar, porque o anjo não tem corpo. Então, e a castidade é sensacional, cara. Às vezes a gente não tem isso. E ele continua, pelo mérito da virtude de Cassiano, assemelham-se os homens aos anjos, e São Bernardo, o homem casto difere do anjo, não em razão da virtude, mas da bem-aventurança. Se a castidade do anjo é mais ditosa, ou seja, já é da praxe dele, porque ele é um ser de alma e não tem corpo, a do homem é mais intrépida. A castidade torna o homem semelhante ao próprio Deus, que é um puro espírito, afirma São Basílio. Cara, céu. Para. Os santos já falaram por nós. Os santos já pode parar, pô, não tem nem... Você quer melhor do que os próprios santos falando sobre a castidade? Tipo assim, então... E é lógico, realmente, o negócio, porque o anjo ele não tem essa dificuldade. Então, o anjo ele vai trabalhar, hoje não mais, né? Mas na época da Guerra dos Anjos, quando os anjos guerrearam, todos tinha essa questão do orgulho, né? Da soberba, mas eles nunca sofreram com essa questão da carne, da paixão, porque eles nunca tiveram corpo. Já nós, homens, temos, né? Então, quando nós olhamos para a castidade, nós vemos o quanto Deus vê isso de uma forma tão gloriosa. Então, você homem, você mulher que está assistindo essa live, isso deveria ser meta da tua vida, sabe? Meta. Isso deveria ser um princípio inviolável. Alguém quer se relacionar contigo, alguém quer se relacionar com você, isso. Fala assim, não, beleza, se você quiser viver castidade, você é muito bem-vindo. É o que eu costumo falar para os meus alunos muitas vezes, Joaquim. Tira as sandálias dos pés, porque aqui o solo é sagrado, né? Ou você chega para agregar, ou você tchau, obrigado, né? Ou você nem fica por aqui mais. E é justamente isso. E é isso que eu trabalho muito até com os meus filhos, com a minha esposa, né? Eles olharem o amor que eu tenho pela Camila tem por mim, porque a castidade já começa daí, eu ordenando todo o meu sentido, a minha vontade. E quando a Ana Clara crescer, ela falar assim, cara, eu quero... Quando alguém for se relacionar comigo, é do meu pai para cima, não é do meu pai para baixo. O mínimo. O mínimo é do meu pai para cima. Ah, Guilherme, você é grande coisa? Não, não sou grande coisa, mas eu sou a primeira referência dela, entendeu? Como um homem na vida de uma mulher. Então, a Ana Clara está vendo como o pai dela está agindo com a mãe dela, né? E o Bento está vendo como a Camila está agindo comigo. Então, quando esses dois crescerem e entenderem um pouco sobre o que é viver uma vida a dois, um namoro, viver a castidade, eles falam, cara, eu quero alguém do meu pai para cima, né? Alguém que respeita, que me ama, que quer me levar para o céu, que vai lutar junto comigo, que vai rezar junto comigo, que vai chorar comigo quando tiver difícil, né? Porque, cara, era difícil. Você acha que um namoro era fácil com a Camila? Vixe, nem pau. Tinha hora que tinha que ir embora, tinha hora que eu queria subir as paredes, e eu falava, Camila, eu vou embora, porque senão aqui eu vou te engolir hoje. E é assim, né? Então, a castidade é a toda hora você ter um domínio de si em prol sempre de você mesmo, mas também do outro. É você dizer, eu te amo e eu te aguardo por isso, eu te espero por isso. Esse é o amor, né? Meu amor, né? O meu amor, você é tanto que eu quero te levar para o céu. Exatamente. Não, e quando a gente vê que castidade é mandamento. Então, mandamento não é um pedido, né? É mandamento, é o melhor para você. É aquilo que te leva para o céu, porque se a gente não cumpre aquilo que o Senhor pede, né? Se a gente vai contra os mandamentos, a gente prega a mão dele na cruz. E é um pecado grave. É um pecado que, se a gente morrer nele, o destino não é o céu. O destino Exatamente. é a condenação, né? E a gente precisa saber disso. Você que é católico, está aqui na live. Você não pode pecar contra a castidade. Ah, Joaquim, mas é muito difícil. Jesus morreu na cruz, cara. Isso não é difícil. Não é difícil mais do que ele. Pode ser difícil num momento. Mas se o Senhor está contigo, você vai ver. Espera um pouco. E São Tiago vai dizer na carta dele que é uma alegria passar por provações. Então, olha que bênção que você está recebendo nesse momento. Você que se decidiu por viver a castidade. Todas as vezes que você se sente tentado por pensamentos,
por, enfim, todas as vezes que você se sente tentado, isso é motivo de alegria. Porque cada vez que você é tentado e você rebate a tentação, isso gera mérito. E a cada vez que você rebate a tentação, você fica mais forte. E a cada vez que você rebate a tentação, você se torna virtuoso. E cada vez que você oferece isso pelas almas, Senhor, tá difícil, mas eu ofereço pelas almas, pela salvação das almas. Isso vira intercessão para a salvação dos seus irmãos. Então, olha que bênção, olha que alegria é passar por isso. É uma via de purificação, onde Santa Teresa vai dizer, né, que a mente é a louca da casa. Né? A gente está com uma relíquia dela para abençoar a tua vida. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que a mente é a louca da casa. Então, o que você pensa não é primeiro o que você é. 85% dos seus pensamentos são pensamentos negativos. E a gente tem que aprender a rebater os pensamentos. Os pensamentos, eles vêm, mas eles não significam nada. Não significam nada. Né? Você sentir, você pensar, não é o pecado. O pecado é você consentir. É você querer ficar pensando. É você querer continuar no pensamento para ali satisfazer o teu prazer e tudo mais. E aí você já está colocando a sua mente para um lugar errado. Você já não está amando mais aquela pessoa pelo que ela é. Você está amando pelo que ela oferece. Você não está querendo levar ela para o céu. Você está querendo ficar com ela. Então, tenha isso na tua vida. Você que é vocacionado ao matrimônio, você é chamado a gerar almas eternas para Deus. Então, o sexo é um dom de Deus. É um dom de Deus. É ali que você gera almas eternas. Né? A gente vai falar agora, se o Guilherme puder falar um pouco do porquê, né, no matrimônio, né, essa castidade, né, e por que tem que esperar. Qual é a beleza disso? Né? Porque, mas eu amo muito e tal. Mas é algo além disso. É muito além disso. Né? E vai ser uma bênção essa explicação nesse momento, para você entender que mesmo que você esteja com a pessoa há um tempo, o que Deus pede é para que você gere almas eternas para o céu. E existe um tempo, existe a bênção dele no sacramento do matrimônio brotado da cruz por você. Então, olha tudo que Deus faz por você. Ele pede para você guardar a sua pureza. Será que não vale a pena? Olha tudo que Deus faz, ainda que você não entenda agora. A gente pode recomendar depois livros para você ler, vídeos para você assistir, né? O perfil aqui do Guilherme que fala mais sobre isso para você acompanhar, uma série de coisas. Mas você tem que buscar, você tem que estudar. Mas olha que beleza isso, olha esse início já desse caminho na tua vida, né? E o Guilherme vai te explicar e vai explicar muito melhor do que eu sobre esse ponto, né? Muitos criticam a igreja, né? Achando que a igreja vê o sexo como algo mal, algo impuro, pecaminoso, ou até chamando a igreja de retrógrada, né? Na verdade, eu até falo, a igreja não é retrógrada, ela só é 2000 anos adiantada, né, Joaquim? Ela só é 2000 anos adiantada, só. Mas quando a gente começa a pegar algumas coisas do catecismo, né, o catecismo vem dizer, por exemplo, 2335, a união do homem e da mulher no casamento é uma maneira de imitar na carne a generosidade e fecundidade do Criador. Ou seja, nós imitamos na carne o próprio Deus. Olha que interessante, dentro do casamento, quando eu começo a gerar o filho, né? Então, dessa união, procedem todas as gerações humanas. Aqui em 2367 também no catecismo vem dizer, pela sexualidade, os esposos participam do poder criador e da paternidade de Deus. Olha como isso é maravilhoso, né? Os esposos participam do poder criador e da paternidade de Deus. Mais um catecismo 2362 vem dizer também, o próprio Criador estabeleceu que nesta função os esposos sentissem em prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar este prazer e em gozá-lo. É o catecismo falando, não é o Guilherme. Então, aqui eu já estou mostrando para vocês que sim, a igreja vê isso como algo sagrado, glorioso,
que é da vontade do próprio Deus, mas isso dentro do casamento. Por quê? Porque dentro do casamento existe as duas funções do sexo, que é a unitiva, beleza? A parte de unir o casal é quando o casal celebra o amor, né? Ou seja, é a atitude mais alta de celebração desse amor do casal, é o sexo, né? No altar. Isso é consumado, o matrimônio só é consumado com o ato conjugal. Exatamente. Quando você casa, né? Você vai para a festa, enfim, mas casamento só é consumado quando você chega em casa, no lugar que você estiver com sua esposa e faz o ato, né? Em si. Aí sim você casou de fato. Então isso é sensacional. Então, além dessa parte da unidade, de unir o casal, também tem a procriação, que é a abertura à vida. Então, hoje, ninguém num namoro, Joaquim, está preparado para receber um filho. Então, toda vez que... vamos falar um segredo para as pessoas aqui. Olha, não sei se você sabe, mas se você faz sexo, você pode ter filhos. Não, né? A pessoa, às vezes, não está nem preparada para dividir o quarto com a pessoa, mas ela quer dividir o corpo. Quer dividir Ela não tá pronta nem para dividir as finanças. Ela não está pronta para... Mas ela quer dividir ela mesma. Ela quer dividir o dom de Deus com aquela pessoa, que é uma maternidade que pode acontecer ali. Ou até em atos piores acontecer um dom de Deus, uma maternidade, e por pressão e por medo acabar acontecendo um aborto, né? Então... Exatamente. Então, e aí quando você tem relação com o outro, você está dizendo, eu sou todo teu e você é todo meu, né? Eu assumo, o exemplo da minha esposa, que eu te assumo, Camila, com todas as suas qualidades, os seus defeitos, os seus traumas, eu vou cuidar de você, eu vou assumir você. E as pessoas vêm para mim, mas eu amo, né, a minha namorada. Eu falei, então casa com ela. Eu falei assim, mas eu não estou preparado para casar. Eu falei, então você não está preparado para fazer sexo. É simples assim. Porque se você tem relação sexual, você está aberto a engravidar e a ter uma vida nova. E um casal de namorado, onde cada um mora junto com seus pais, não estão preparados para receber uma vida. Entende? Não tá, porque uma criança, quando ela vem, quando ela vai chegar, você tem que chegar e dar um mínimo de estrutura para ela. Não estou falando de você de ser rico, não. Mas ter um lar, ter um casal estável ali, uma estabilidade ali, sabe? Quando você vai dar um presente para alguém, Joaquim, vamos lá. Se eu te dou um presente, eu vou te dar uma camiseta. Eu posso te dar meia camiseta ou te dou uma camiseta inteira? Uma camiseta inteira. Eu te dou uma camiseta com prazo de validade ou ela é para sempre sua? Para sempre. Para sempre sua. Então, quando eu me entrego inteiramente a você no ato sexual, eu estou dizendo, eu sou todo teu e para sempre teu até que a morte nos separe. Entende? Então, não é eu estou dando metade do Guilherme para você, outra metade eu não quero, né? E com prazo de validade. Então, não funciona assim. Então, o ato sexual, ele tem lugar. O lugar é casamento. Então, o sexo tem lugar. Isso você tem que gravar no teu coração. O sexo tem lugar. E o lugar do sexo é casamento. Porque é ali onde existe a união do casal e também a procriação, a abertura à vida. Onde um casal de namorado não está preparado para que isso aconteça. Ah, eu estou preparado. Então, casa. Assume o outro por completo, sabe? No namoro, você não assume o outro por completo. Ainda o teu pai está lá cuidando de você e o pai da sua namorada também está lá. É a mesma coisa, o Joaquim, que eu gosto de contar uma história, né? Um menino chega para o pai e fala assim, pai, seguinte, eu tenho 18 anos, eu quero sair, né? Eu não quero mais ter hora para lutar, eu quero poder sair, e beleza? Aí o pai fala, tá bom, pode ir. Ele falou, pode? Sim, sem reclamação nenhuma, não, pode ir. Aí chega no dia de sair, ele fala, pai, eu preciso levar minha namorada para jantar. Eu falei, tá bom, pode ir. Posso pegar teu carro? Pode. Pai, tá sem combustível. Aí o pai fala, então coloca. Mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, então trabalha. Porque você quer o bônus, né, da liberdade, ou seja, eu quero ir na hora que eu quiser, mas você não quer o ônus, quer trabalhar para arcar com a sua própria liberdade e tirar a sua bundinha da cama. Então, assim, as pessoas sempre querem um bônus, mas elas nunca querem um ônus, nunca querem assumir a responsabilidade daquilo que elas fazem. Para eu ser advogado, não sei quantos anos eu estudo. Médico, não sei quantos anos eu estudo. Para ser padre, não sei quantos anos eu estudo. Mas para sexo, eu não preciso casar. Entende? Sabe? É muito incoerente o que as pessoas elas trazem. Então, nós temos que entender. Sexo tem lugar.
sabe? É união e procriação. E tudo isso ele está preparado num ambiente estável, que é um casal dentro de sua casa, né? Onde eles fizeram a promessa: eu te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte vos E separe. Deus dá a graça ali, né? Deus dá uma graça especial no sacramento. E outra coisa que eu vejo, irmão, é um tema um pouco polêmico que as pessoas falam é o preservativo, por exemplo. Vamos lá. Primeiro que, quando você usa o preservativo, você não está querendo amar aquela pessoa. Você está usando o corpo dela ali para o seu prazer e as consequências você tira. Como você falou, eu vou usar o carro do meu pai bêbado. Eu vou bater. Tá, mas você não quer saber disso naquela hora. Fora que há mais possibilidade de você engravidar usando preservativo do que se você fizer o método Billings corretamente. Sim. Né? O que é o método Billings? A igreja não fala que você tem que ser uma máquina de filho. Você tem que ter 20 mil filhos. Existe algo chamado paternidade responsável, que as pessoas não conhecem, né? De acordo com uma série de coisas. Não é uma desculpa para você não ser aberto à vida, mas é algo que, de fato, permite com que o sexo não seja fechado à vida, mas que durante um momento ele não seja no período fértil, por exemplo. Né? E a gente vê que, olha a quantidade de traumas que causam em adolescentes, por exemplo, que acabam tendo uma relação sexual até mesmo com preservativo e acabam engravidando. E se Né? não acaba engravidando, Joaquim, o relacionamento acaba, e para a mulher que é mais emocional, mais sentimental, a relação sexual, isso impacta na mulher de uma maneira que, de verdade, para o homem, ele fez sexo, virou para o lado, pô, mas para a mulher não, aquilo ali fez sentido. Parece como se um pedaço dela fosse embora junto, sabe? Então a mulher, ela se sente usada, ela fica mexida quando acontece uma relação e, pelo outro lado, ela não vê um compromisso, sabe? Um assumir ela. Ó, eu não estou te assumindo, eu não estou casando com você. Apenas tive relação e fui embora. E a criança? E não pensa na consequência que pode causar, e não pensa numa criança que pode nascer. Tem que pensar nisso. Por isso que existe um momento certo, uma hora certa. Isso, na verdade, você não precisa nem ser religioso para você saber disso. Entendeu? O egoísmo é tão grande que eles falam assim: não, vou fazer sexo, engravidar, eu aborto. Eu falei, não, como assim? Né? Se você sabe que se você faz sexo, você pode engravidar, então você vai lá e faz, mesmo sem compromisso, e se engravidar, aborta. É muito egoísmo numa pessoa só, sabe? Além de você ser um assassino, né? Mas você é egoísta demais, porque, mais uma vez, você não controla os teus impulsos, as tuas vontades. Você é escravo, né? Que volta para o começo da live que a gente estava falando. A castidade é justamente isso. É eu dominar as minhas vontades, as minhas paixões. E aí muitas mulheres, né, ou o feminismo, vem dizer: meu corpo, minhas regras, eu mando em mim. Aí eu falo: você não consegue controlar a hora de você fazer xixi, você não consegue controlar a hora de você fazer cocô, se você está com fome, você não aguenta ficar muito tempo sem comer, você não controla teu corpo não, meu amor. Não é teu corpo, tuas regras, você malemar manda no teu corpo. Você consegue ficar sem comer por muito tempo? Não. Você consegue ficar sem beber água por muito tempo? Não. Você consegue sem ficar indo muito no banheiro por muito tempo? Não. Você consegue ficar sem dormir? Não. Então você não manda em você. Entende? Então essa meu corpo, minhas regras é totalmente mentira, falatório, porque você não consegue nem mandar nos teus sentidos primitivos. Você consegue dominar de alguma certa forma, você não consegue. Então, as outras coisas, sim, você pode tomar muito bem uma decisão e falar: não vou fazer agora. O sexo não vai rolar agora, eu não vou sair ficando com um monte de gente por aí. E muitas vezes... Valorizar a sua feminilidade, né? Valorizar o dom que Deus te deu, né? Valorize. Tem uma pessoa, Deus prepara uma pessoa certa para a sua vida. Se entrega aos planos dele. Deus tem uma pessoa certa para a sua vida, para você viver isso da melhor forma, para você gerar almas eternas. É a questão de você, de fato, se entregar e ver que ele tem um plano maior para a sua vida. Se a mulher que está assistindo isso, Deus tem filhos preparados para você desde toda a eternidade. Deus tem uma pessoa que vai te amar pelo que você é, não pelo que você tem. Deus tem planos
Você é um homem que está aqui, Deus tem planos para a sua vida, tem filhos, tem uma esposa para a sua vida, fiel. Não tem por que gastar, né, essa questão. Deus não escolhe mulher para ninguém, nem homem para... Escolhe, meu irmão. É a providência dele que une. Claro que a gente tem a liberdade, mas a providência dele une, irmão. Acredite nesses planos de Deus, né? E a providência dele. Acredite na providência e valoriza aquilo que você tem, uma das coisas mais preciosas, que é o teu corpo, templo do Espírito Santo, que deve ser usado da melhor forma, porque na ressurreição dos mortos, no último dia, você virá com o seu corpo. Então, Exatamente. use o seu corpo para aquilo que Deus deseja, né? E dando até um testemunho pessoal aqui, a castidade, viver a castidade no namoro te prepara para a vida real dentro do casamento. Quando a gente teve o primeiro filho, Joaquim, pelos primeiros 5 meses, eu não sabia o que era sexo com a minha esposa. Eu não sabia o que era receber carinho por parte dela. E aí eu vou te explicar, tá? Era totalmente inconsciente da parte da Camila. Porque quando o filho vem, o primeiro filho vem, é normal, a mulher, o que ela pensa? Ela tá fazendo comida, tá pensando no filho. Vai no banheiro pensando no filho. Tudo ela faz pensando no filho. Então, o que acontecia muitas vezes? Era eu ali sendo suporte para Camila e sendo suporte para o Bento, mas eu não tinha suporte de ninguém, né? Ou seja, a Camila não dava muita atenção para mim, não dava muito carinho, porque toda a atenção dela nos primeiros 5 meses estava totalmente para o Bento. Guilherme, isso é certo? Claro que não. Mas é mãe de primeira viagem, gente. Uma mãe, ela entra em parafuso, em desespero, e é normal isso, tá? E só que, naquele momento, eu me via como Jesus na cruz, sabe? Se ela precisava de suporte, eu estava ali para resolver. Se ela precisava que eu resolvesse alguma coisa, eu estava ali. O bem precisava, eu estava ali. Mas não estava ninguém ali para mim, né? Era Jesus na cruz solitário. Ele morrendo por todos e ninguém aí para ele. E foi naquele momento que eu vi, Joaquim, o quanto eu amava a minha esposa. Eu falei, cara, porque eu só tô dando. Eu não tô recebendo. E no fundo, eu sabia que a culpa não era dela. Ao mesmo tempo que eu ficava chateado, não vou mentir, eu ficava chateado, ficava até bravo com o Bento. Tá roubando minha mulher. A gente pensando assim, roubando minha mulher de mim. Só que ao mesmo tempo eu falava, Senhor, me dá força, Senhor, me dá paciência, eu entendo que é só passageiro, e às vezes você duvidava, rapaz, será que é passageiro mesmo? Senhor, eu já começava a pensar umas besteiras. E aí depois passou, a gente voltou, né, ter os nossos carinhos, ter as nossas relações, mas olha o quanto viver a castidade no namoro foi importante para mim, não ter relação, não ter muito carinho nos primeiros 5 meses, e aí a grama do vizinho fica mais verde, a vontade de se masturbar vem, a vontade da vida velha. Aquele que não tem Deus, aquele que não viveu a castidade no namoro, vai pular assim para outra. Vixe, assim. Porque aí, nesses 5 meses, só para vocês entenderem, homens, a mulher, ela não consegue ter ânimo e tempo para se arrumar, porque ela está vivendo exausta. Ela acorda de madrugada para dar mamar, de dia ela está fazendo tal coisa, não sei, cuidando da casa, às vezes ela vai trabalhar. Ela sempre vive exausta nos primeiros 5 meses, e nós, homens, que ajuda bastante, a gente também vive exausto. Então, não é aquela mulher linda, maravilhosa que você casou, não é aquele carinho que você sempre está acostumado a receber. Então, o homem, neste momento, ele fica um pouco mais solitário. E é nessa hora que ele se agarra em Deus, se agarra à sua fidelidade e a todo momento deve lembrar a sua promessa. Eu te prometo ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Então, naquele tempo eu entendi, cara, como viver a castidade foi importante para mim. Porque as vontades vinham, as tentações vinham, normal. A sua mulher não te dá muito carinho, a sua mulher não te dá muita atenção, você não tem relação. E fora, tudo que é externo né, vai te impactando de uma certa maneira. Depois que 5 meses passou, eu troquei uma ideia com a Camila, eu falei, amor, eu senti assim, assado. Ela falou, nossa, mas por que você não partilhou comigo? Eu falei assim, porque eu conheço a esposa que eu tenho. Se eu contasse para você, você ia tentar virar duas, tentar dar atenção para o Bento e para o seu esposo, e você ia enlouquecer. Então, não estava na hora de eu ser um crianção ali. A criança era o Bento, não eu, né? Então, ali, o homem era eu. Era eu que tinha que aguentar toda a pancada. Então, sim, se ela precisava de mim, eu estava ali para ajudar. Se o Bento precisava de mim, eu estava ali para ajudar. Mas eu não tinha isso. Hoje tem, né? A gente já normalizou. Mas entendem, é isso que os homens têm que entender e as mulheres também.
A castidade é justamente essa entrega de amor, sabe? Eu abrindo mão das minhas vontades e necessidades por um tempo, porque eu sabia que isso era provisório, para justamente amar a Camila e o Bento, porque naquele momento não cabia acontecer, relação, tudo isso. Então, entende? Isso é forte, cara, isso é profundo, e se você não tiver muito bem trabalhado isso em você, e você não entender qual é o seu papel de homem no fato naquele momento, você faz besteira. Gui, mesmo que você não fugisse, se você não fugisse para outra mulher, mas fugisse para a pornografia, por exemplo, para a masturbação, isso também não seria uma traição? Sim. Claro que seria. Você está olhando para outra pessoa, outra mulher ali no ato, né? E é complicado se a gente for estudar o que acontece nesse meio. Quantas mulheres sofrem, ou quantas mulheres têm uma depressão profunda depois que se entregam, o quanto elas não conseguem nem mais sair para a rua por constrangimento, o quanto elas sofrem a violência, abuso, estupro ali dentro daquele momento ali de ambiente, né? Aquele ambiente pornográfico. Então, como é que você primeiro vai dar ibope para isso? Segundo, você vai tendo tanta clareza, o Espírito Santo vai te dando tanta clareza, tanto amor pela pureza, que você começa a ter nojo. Você começa a ter nojo de um negócio desse, de uma situação dessa. Que não é possível que isso seja normal. Se você for parar um pouco para pensar agora nesse momento, não é possível que você ache isso normal. Não é possível, é impossível. E aquilo ali é tudo uma filmagem, algo que não é a realidade. E é uma mentira, né? É uma mentira. Então, outra coisa, as pessoas que ficam ali na masturbação, ali, enfim, isso também é um ato que não agrada. Você está usando essa sexualidade para algo que está fora dela, fora do propósito. Ela não foi feita para ser usada dessa forma. E mais, mas eu preciso, é uma necessidade fisiológica. Você já viu algum padre morrer por falta de sexo? Você já viu alguma freira infeliz porque ela não tá... Pô, você tá de brincadeira, né? Sacanagem. Você tá de brincadeira, né, cara? E se você for ver os estudos, o quão bem faz para a saúde mental, para a saúde física, você de fato não se entregar a essa prática da masturbação. Então, cara, tipo assim, eu fico pensando que muitas vezes, mesmo que você não seja religioso, é algo que é impossível de não entrar na mente. É só você parar um pouco para pensar e ver. Só que a gente está tão cego. As pessoas estão tão entregues aos prazeres. Elas querem tanto prazer, que elas não olham para esse lado. Elas não olham para esse lado bonito. Elas não olham para o belo. Elas querem aquilo que elas querem, ponto, acabou. E trazer... Vamos trazer até a parte científica aqui, então, né? Se a parte religiosa, espiritual não vale, só para vocês entenderem o quanto isso faz mal para vocês. Nós temos um hormônio chamado dopamina, que é o hormônio do prazer, né? O hormônio da alegria. Então, por exemplo, quando você toma uma coquinha gelada, aquele calor, você não dá um momento de prazer, felicidade? Não dá. Cara, pior que eu não gosto de coca. Um suco, alguma coisa, uma água gelada. Aí, ó. Quando você vai sair com os amigos, né? Vai para a igreja rezar ou vai sair para um retiro com o pessoal, isso não te dá um momento de hamburgão. Hamburgão, isso não te dá um momento de alegria? Então, só para vocês entenderem, tá? Quando o nosso cérebro trabalha assim, com neurotransmissores e receptores. Então, ele transmite dopamina e recebe dopamina. Então, quando você vai e toma um suco gelado, uma coca gelada num dia de calor, vamos supor aqui, a cervejinha, Alex, cervejinha gelada. Cervejinha gelada naquele calor, você vai receber, eu vou colocar alguns valores aqui só para a gente entender, é milhares, tá, pessoal? Mas só para vocês entenderem, que você recebe 20 de dopamina, tá? Quando você vai sair com a sua namorada ou com seus amigos, você recebe aí 30 de dopamina. Agora, quando você assiste um filme pornográfico e se masturba, você recebe uma carga de 1000 dopaminas, tá? Então, olha a diferença gigantesca. Claro que eu estou falando de milhares, mas aqui é só para vocês entenderem. Então, pensa comigo.
vai tomar uma coquinha, 20 de dopamina. Vai sair com os amigos, 50 de dopamina. Se masturba, assiste pornografia, 1000 de dopamina. Daqui a pouco, você vai pensar assim, cara, eu queria sentir prazer de novo, aquela sensação de novo. E aí você começa a repetir, repetir, repetir. Vai chegar uma hora que tomar um suquinho, uma coquinha gelada, não vai te dar tanto prazer assim. Porque o seu cérebro está acostumado a receber altas doses de dopamina. Vai chegar uma hora que sair com os amigos, não vai fazer tanta diferença assim. Ou não vai te dar tão prazer assim, porque você está acostumado a receber altas doses de dopamina. Aí o buraco está enorme de receber, e aí você recebe esse tantinho aqui, não faz nem cócega, né? Então você não fica tão feliz assim mais. Isso é viciante, cara. É como se fosse cocaína, é como se fosse droga. Então isso te vicia. E aí os prazeres do dia a dia, as coisas pequenas do dia a dia, do cotidiano, você não vai conseguir mais sentir prazer, sentir alegria. Porque a todo momento você vai precisar voltar para o tal da pornografia e da masturbação para poder sentir essa grande quantidade de prazer. Sentido, pô. É vício, né? Prisão, escravidão. E as pessoas batem palma ainda. Ensina os filhos a fazer, dá revista, dá filme. Para com isso, cara. Ensina a amar as mulheres, como elas são. Né? O amor não é isso, não é amor. O contrário do amor é o uso, né? Diz São João Paulo II. Então... Exatamente. Então você não. Então, além de matar o amor, né? Mata a sensibilidade, mata o cavalheirismo, mata a educação, mata o respeito, vai matando tudo isso dentro de você. E aí, por exemplo, o meu direct, o Joaquim, muitas vezes parece um confessionário. Tem um menino que chega para mim e fala assim, Guilherme, eu não consigo chegar perto de uma mulher. Quando eu chego perto de uma mulher, eu fico animado, né? Se é que vocês me entendem. E aí eu viro para ele e falo assim, mas você assiste muita pornografia? Ele falou, opa, como é que você sabe? Exato. Não é? Você treinou tanto o imaginário para assistir pornografia e objetificar as outras pessoas que quando você chega perto de uma mulher, é isso que você vai ver, um objeto de prazer na tua frente. Então não vai ser nada diferente. Então eu sempre falo para as pessoas. Tem estudos que dizem que o pensamento, você me corrige se eu estiver errado, fica na tua cabeça, algo que é treinado, enfim, por 10 anos para sair, meu irmão. Demora muito tempo. Então, você vai ter viver a tua vida inteira vivendo com esse pensamento de bosta, de escravo. Né? Os traços da pornografia, ele nunca mais sai. Nunca. Vai ficar pro resto da vida. Você tem uma coisa chamada plasticidade neuronal, que é quando você ensina um caminho para o teu cérebro. Então, por exemplo, você já deve ter chegado na igreja, ou na escola, ou no trabalho, sem você ver. Putz, eu fiz o caminho e cheguei aqui. Muitas vezes a gente já passou por isso, né? Nossa, já cheguei aqui. Isso se chama plasticidade neuronal, ou seja, o seu cérebro costuma fazer tanto o mesmo caminho que você faz automaticamente. Só que o cérebro ele se reprograma, ele aprende a novos caminhos se você seguir um mesmo hábito por 90 dias. Plasticidade neuronal, isso se chama. Então você consegue, se você trabalhar, começar a educar o teu imaginário, consumir bons conteúdos, assistir bons filmes, ler bons livros, escutar boas músicas, ter boas amizades, ou seja, alimentar sua audição, sua visão, seu olfato, seu paladar, tudo com coisas boas, você alimentar o seu imaginário com coisas boas, você começa a reeducar ele. Mas então, assim, você vai conseguir. Mas se você continuar, eu quero sair da pornografia, mas continua assistindo música sexualizada, séries sexualizadas, filme sexualizado, começa a estar nos grupos de WhatsApp meio nada a ver aí. Tem uns amigos que só falam de sexo. Cara, você não vai conseguir sair disso nunca. Então, os traços da pornografia, eles sempre vão ficar pro resto da vida. Mas você consegue educar o teu imaginário pro amor. Santo Agostinho conseguiu, outros santos conseguiram. Santo Agostinho era totalmente pervertido, né? Ele vem falar nas confissões dele. Totalmente pervertido. Mas com uma luta da parte dele, mas também com a graça de Deus, ele conseguiu. Então, são duas coisas muito importantes. É você trabalhar o teu imaginário, educar o teu imaginário com bons conteúdos e, ao mesmo tempo, depender desta graça de Deus. Pedir de forma incessante por esta pureza, por esta virtude, para que Deus te ensine a amar, para que Deus te ensine a respeitar qualquer ser humano, independente se é mulher ou é homem. E aí também, trabalhar um pouco de jejum, trabalhar a oração, porque quando você jejua, você educa o corpo e a oração educa a alma, e assim vai, né?
Então, e jejum outra é coisa, do irmão, corpo. o que o animal faz? Quando a cadela está no cio, o que ele faz? Racional. Ele é totalmente Ele vai irracional. lá e vai fazer o que o corpo pede. Ele está com fome. Ele vai comer o que tiver ali para comer. Agora, o homem, ele pode, como você falou, jejuar. O homem pode se abster por um momento. O homem pode. Deus dá a graça. Então, quando você age conforme o que o seu corpo pede, você está sendo escravo, você está se assemelhando a um animal. É isso. Essa é a realidade. Desculpa a palavra dura, mas é a realidade. Então não tem como isso ser certo. Olha para o teu braço, olha para a tua mão, para a tua perna. Agora olha para uma planta, olha para um cachorro, olha para... Você é diferente. Você tem imagem e semelhança. Deus criou o homem, a mulher. Se você for olhar na criação inteira, o que tem igual a eles? Então, é impossível que não haja algo sobrenatural nisso. É impossível que não tenha um sentido a mais. Quando Deus ele fala, né irmão, para Adão e Eva, né, para eles se multiplicarem. Deus fala para eles se multipliquem. Deus quer a igreja cheia de filhos. Deus quer o mundo cheio de filhos. Exatamente. Deus quer. É porque são almas eternas. Eternas. Sim, cara, você é chamado a ser co-criador com Deus. Tem noção da parada? Exatamente. Cara, isso é... Pô, cara, explode a cabeça, né? Aquela tela azul, né? É. O peso da responsa. Então você não pode usar isso como se fosse um moleque. E sabe o que é mais interessante? Né? Voltando aí para Adão e Eva, ele vem falar para o homem, né? Dominem as plantas, dominem os animais e ame sua esposa, ou seja, ame as pessoas e domine, né, os animais, a terra. Aí não, as pessoas, eles invertem as coisas, não, vamos dominar as pessoas, vamos usar as pessoas em vez de amá-las, entende? Então, assim, ame as pessoas e domine as plantas, os animais da terra, domine. E o homem, né, falando para você, homem, aqui, você está justamente para isso. Você está aqui para caçar, procriar, proteger, amar. Então, protege os teus, né? Defenda os teus. Dentro de casa, eu sempre brinco com a Camila, né? Eu sou um ursinho, mas dentro de casa, para fora de casa, eu sou um leão. Né? Por quê? Eu tenho que defender os meus. Eu tenho que defender os meus. Mas é isso. E é o homem dizer: eu te amo, eu te defendo, eu te protejo, eu te levo para o céu, porque eu sou o cabeça, né? Ó, vamos para cá, né? Então, só que está na hora de você começar. E não adianta tá na hora de... nada dizer com palavras, tem que mostrar com o corpo, mostrar com as atitudes, né? Isso aí. Ó, o Santo Flow Podcast. Guedu, bora marcar teu Santo Flow. Bora marcar, pô. Que bênção. Amém. Caramba, irmão. Mas é isso. E se a gente for ver aqui, ó, tô com a imagem dele, nosso santo de devoção, a gente está já quase no final da consagração a São José. Você que está aí, faço esse convite para você. Se consagre a São José. Se consagre a Nossa Senhora. Assim o Senhor fez quando diz na Sagrada Escritura, ele foi submisso. Né? Então, se Jesus é a cabeça do corpo místico, que somos nós, né, a sua igreja, corpo místico de Cristo, se nós somos os membros, ele é a cabeça e São José é o pai da cabeça, tem como o pai ser só o pai da cabeça de uma criança? Não, ele é pai dos membros também. Então ele é nosso pai. Assim como Nossa Senhora é nossa mãe. Então São José te defende. Ele carrega o lírio na mão, em sinal de pureza, de castidade. Então, irmãos, vocês que estão aqui nessa live, você que é mulher também, não estou falando de São José só para os homens, não. São José, ele é castíssimo. Você tem noção do que é viver com Nossa Senhora? Eles nunca fizeram nada. Só amor, 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 amor. Amor não é isso. Claro que o casal é chamado a se unir, né? É unitivo e procriativo, o sexo dentro do matrimônio. O matrimônio só é matrimônio se tem sexo. Mas
São José, ele teve uma graça tão especial, né, a ponto de, as pessoas dizem, né, quando Nossa Senhora ficou grávida, São José saiu porque duvidou da fidelidade dela. Mentira! São José se afastou de Nossa Senhora porque ele não se sentia digno de participar da redenção. Isso é um homem de verdade. Não é um moleque que respeita a pureza da sua esposa, que está ali servindo, amando nosso Senhor Jesus Cristo, trabalhando na carpintaria. Então, vá a São José. Se você está travando uma luta contra a pureza, vá a São José. Eu tenho aqui, inclusive eu vendo isso, eu não estou falando de forma alguma para vender. Inclusive tem outros lugares que vendem, por exemplo, o Instituto Hesed, né? Eu comprei inclusive o meu lá, mas agora eu tenho esse apostolado, eu peguei para mim, irmão. Não sei se você conhece, o Cordão de São José. Existe um antes e um depois das pessoas na luta contra a castidade depois do Cordão de São José. Existe uma pessoa viciada em pornografia e existe uma completamente pura, completamente a gente nunca vai ser, mas muito mais pura depois do cordão. O cordão de São José, ele é usado. Como é que é a história dele? Eu vou contar um pouco. Uma freira, ela tinha problema no rim e ela tava, os médicos já tinham falado que ela ia morrer e ela fez um cordão com 7 nós em honra às 7 alegrias e 7 dores de São José, amarrou no rim e foi curada milagrosamente. E aí começou a devoção do cordão, a Santa Sé, inclusive, começou a propagar essa devoção e os milagres ao redor do mundo começaram a aparecer. Mulheres com problema na gravidez começaram a ser curadas, né? Pessoas que estavam doentes amarravam o cordão no lugar da enfermidade, eram curadas. Pessoas começavam a conquistar a virtude da pureza com a graça de Deus através do cordão. Você pode amarrar ele na cintura, no ombro, na mão, no pé, na cama, na carteira, no carro, mas use o cordão de São José com muita fé, porque de fato ele age. Ele age. É um símbolo protetor da pureza, né? Então, tem outra coisa também, irmão. Hoje, por providência de Deus, nós iniciamos a quaresma de São Miguel. E São Miguel, ele combate por você, né? De fato, muitas almas são tentadas e levadas até o inferno por causa da luxúria. E Deus não quer que você se entregue, que você seja escravo. Então, vá a São Miguel, clame por ele. Eu deixei no meu story, irmão, as orações da quaresma de São Miguel. Acabou essa live, vai no meu story, reza a quaresma, começa hoje, são 40 dias de oração. Oferece a tua virtude, faz como penitência você não se entregar à prática de pecar, a fornicação, a masturbação, a pornografia. Faça esse propósito, eu não vou fazer por amor a Deus. Faça, ainda que você saia dessa live sem entender nada. Comece a obedecer, porque o Senhor, ele é pai, ele vê além, ele sabe o que ele pede para os seus filhos. A gente é aquela criança mimada que fica berrando, que é o que a gente sabe que é certo. Não, Deus sabe o que é certo. Você está pedindo para você, se ele morreu na cruz por você, faria tudo de novo, e pede para você viver a pureza, primeiro que é para o seu bem, e segundo é porque ele sabe que você pode vencer. Então, com São Miguel Arcanjo, nessa quaresma, faça esse propósito e viva essa quaresma. Viva guerreando, batalhando, né? Também a palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus que purifica a nossa mente, né? Quando a gente começa a meditar sobre coisas de Deus, a nossa mente se enche do Espírito Santo, a gente para de pensar nas coisas erradas, né? E o Santo Terço, quanto à pureza, né, irmão? A gente precisa, é a Santa Eucaristia, é a confissão que liberta. Liberta. Você pode cair quantas vezes for, mas vai ter sempre um sacerdote, pela autoridade que Jesus deu a ele de te perdoar, não importa quantas vezes. Sempre vai ter, né? Eu posso ter testemunho que eu já vi até cura física na confissão. Em João 20, 23, a autoridade que Jesus dá aos apóstolos de perdoar os pecados que tiveram apóstolos. Hoje são os padres e está ali. Então não tenha vergonha de pedir perdão, tenha vergonha de pregar a mão de Jesus na cruz com o teu pecado, com a tua luta. E Deus está te vendo. Envia seus anjos. Seu santo anjo da guarda, olha quanta coisa você pode pedir auxílio, você não está sozinho. Tem tanta coisa, né? Não, e é maravilhoso. É exatamente entrar em batalha, sabe?
a própria palavra vem dizer, né, que o reino dos céus é arrebatado pela força dos violentos, né? Então, assim, é batalha, é luta, irmão, é luta. É você entrar na luta e focado, sabe? E aí você vai ter tanta coisa a seu favor. Jejum, oração, Santa Eucaristia, nossa, comunga sempre que puder. Eucaristia, confissão, tudo isso ao seu favor. É o Você tem próprio tanta Deus coisa. ali te curando, te tocando, cara. O cara olha o próprio... Então, toda vez que eu vou comungar, eu sempre peço para Jesus, sabe? Dá-me um coração semelhante ao teu, né? Toda vez que eu estou comungando, eu peço isso, porque é difícil a gente buscar a santidade, é difícil a gente viver a castidade e a santidade, mas não é impossível, né? Assim como o Santo Agostinho, na base da paulada, tentou de todas as maneiras com as próprias forças e principalmente com a graça de Deus, porque só com as minhas forças eu não consigo. Ele deu certo, porque nós não vamos conseguir. E você imagina, Nossa Senhora, num baile funk, numa festa cheia de droga, com a música, a mulher isso, a mulher aquilo, e faz isso e faz aquilo. Você imagina Nossa Senhora entregando o corpo dela assim, pra... Meu irmão, eu não entro onde a minha mãe não entra. Não entra onde Nossa Senhora não entra. Eu sei que a maioria das mulheres, das pessoas que estão aqui são mulheres. Valoriza a tua vida como Nossa Senhora. Você vai encontrar um homem como São José que vai te amar. Tenha fé nisso, cara. Você não é um corpo, você é a alma. Né, irmão? E Santa Teresa d'Ávila vai dizer, muito custa, é muito... Como é que é? Esqueci. Muito custa o que muito vale. Não é isso? Sim, é normal que custe muito o que muito vale, né? Alguma coisa assim. Então, a sua pureza custa essa violência. Eu não vou mais, ponto, acabou, estou em batalha, eu vou honrar como Nossa Senhora. E acabou, eu não entro onde ela não entra. Então, e como eu disse, a mente é a louca da casa. Você pode pensar o que for. O problema é você querer ficar pensando, é você consentir, você ficar querendo sentir prazer com aquele pensamento. Pensou? Jesus, eu te entrego. Acabou, ponto, acabou. Vai pensar, pensa num camelo roxo. Pensa numa parede, pensa num círculo quadrado. É Que justo nem que muito existe. custe que muito vale ali, ó. Já soltaram ali, ó. É justo que Pronto. muito custe que muito vale. Aí. E uma coisa que vocês têm que entender, ocasião faz o ladrão, cara. Não faz ocasião, não fica, sabe, marcando. É igual, tô namorando. Pô, você sabe que você tá namorando? Não vai ficar sozinho em casa, ou a luz apagada, ou debaixo da coberta. Ocasião faz o ladrão. Se você tá panguando na ocasião, ele vai acabar pecando, sozinho também. Eu sempre converso com uma galera que me segue e me acompanha. Cara, se você sabe que em determinado momento, sozinho, não sei o que, você vai se masturbar, arrume ocupação nesse momento. Né? Não deixa a ocasião fazer o ladrão. Arrume ocupação. Bota um crucifixo em cada canto da tua casa e só anda com a camisa de Nossa Senhora. Acabou. Bota o cordão de São José na cintura. Quero ver agora. Mas é isso. Tem alguns livros aqui depois, você falou que a gente pode recomendar, né? Tem o Tratado da Castidade, né? Mesmo. Santo Afonso de Ligório, A Verdadeira Realização Sexual, doutora Roberta Castro, é uma católica, né? Doutora. Tem aqui Vida Sexual no Casamento, professor Felipe Aquino. Tem vários ali, ó. Não dá para pegar tudo agora. Irmão, tem esse também, não sei se você conhece. Deixa eu tentar achar. E eu não vou achar. Não sei nem se está aqui. É Um Amor Puro. Se eu não me engano, é do Gary Chapman. Sim. Um Amor Puro. Muito bom. Com vários argumentos, né, do porquê. Você começa a entender, né, ali. Então, mas Deus não quer que você entenda, Deus quer que você viva. Esse papo de, não, eu precisei errar para aprender. Não, você não era para você ter errado, era para você ter obedecido. Deus não queria que você errasse, né? Exatamente.
perguntando aí como viver a pureza em um mundo que nos chama a todo momento a pecar. Então, irmão, o mundo nos chama a tanta coisa a todo momento. Se você sair fazendo tudo, o mundo te chama, você está lascado, né? O mundo não te chama só a pecar contra a pureza, te chama a pecar com tanta coisa e você não obedece tudo porque você não é louco. Mas com a pureza, né? Você diz que é de... Então, assim, não. E para onde que você Você está indo, né? Para onde que está indo? Exatamente. Para onde você está indo? O que você quer? O que você quer para você? O que você quer de um relacionamento? O que você quer como pessoa? É igual, por exemplo, luxúria e gula caminham juntos, né? A todo momento você vê propaganda de comida e isso e aquilo, e você não sai comendo tudo. Mas para o sexo, você vai sair fazendo sexo porque o mundo te direciona para o sexo. Então, assim, não é coerente quando vocês falam essas coisas. Então, saiba para onde você vai, saiba quem você é filho de Deus. É isso que você é. Você não é e come pra caramba no almoço, aí bate aquela preguiça, vai fazer o quê? Ou você não consegue controlar nem que você come, você vai controlar o seu corpo? Né? Exatamente. E outra, a gente tem que pensar aquilo que muitas vezes eu faço sem eu querer fazer. Eu vou dar um exemplo. Eu não quero acordar de madrugada e trocar a fralda da minha filha. Eu quero dormir. Eu acordo de madrugada e troco a fralda da minha filha. Eu não quero muitas vezes trabalhar. Tem dia que eu estou mal, mas mesmo sem querer eu vou trabalhar. Então é assim. Tem coisas que eu não quero fazer. E tem coisas que eu quero fazer. Sabe que as coisas que eu faço? Eu faço as que devem ser feitas. Acabou. É o meu dever. Eu cumpro o meu dever como esposo, eu cumpro o meu dever como pai, e eu cumpro o meu dever como filho de Deus também. Entendeu? Ah, Guilherme, você quer dizer que você não peca? Peco, lógico que peco. Mas eu estou falando que eu estou numa batalha. Eu assumi que estou em uma guerra. Né? E eu estou aí com Deus junto para me ajudar a vencer isso aí. Amém, irmão. Caramba, bendito seja Deus, cara. Quanta coisa. Meu Deus. Eu vou deixar essa live salva. Você que perdeu coisa, vai ver. Meu Deus, que essa live Compartilha essa live depois com foi alguém. tudo, eu acho. Tudo, Foi tudo. maravilhoso. E começa a viver. Viva. Que aí você vai entender vivendo. Mas dá o passo de viver. Que Deus não precisa mais mostrar que Ele existe. Não precisa falar de novo. Ele já falou. Ele quer que você viva essa pureza, essa castidade. Né? E é isso, irmão. Caramba, quero te agradecer muito. Fala aí. Não, eu só lembrar vocês, sem castidade não existe santidade, e sem santidade não existe céu. Então aqui que a gente possa, cara, compartilhe depois dessa live, marca eu e o Joaquim com essa frase: sem castidade não existe santidade, e sem santidade não existe céu. Aí o pessoal vai falar: que isso? Não, eu vou ter que assistir para ver o que estão falando aí. Eu vou ter que assistir para ver o que é isso. Amém. Caramba, irmão, muito obrigado. Deus abençoe demais teu apostolado São José. Esteja sempre com você aí. E obrigado. Continua firme nesse testemunho. Bendito seja Deus por isso. E ó, fica preparado aí para vir pregar no Rio de Janeiro qualquer hora aí sobre a pureza. Hein? Opa, conta comigo, conta comigo. É chamar e eu vou. Isso aí. Tamo junto. Deus abençoe, Obrigado, viu? Que obrigado a Deus todo mundo abençoe que seu esteve aqui. apostolado também. Que Deus abençoe seu apostolado também. Cara, é maravilhoso o que você faz aqui, né? Você me acompanha, mas eu também te acompanho, né? Então, eu fico muito feliz com as suas conquistas, né? Eu vi você vibrando lá, deu certo, né, irmã Kelly, tudo. Então, assim, eu também vibro aqui com as suas conquistas, saiba disso. Estou rezando por você sempre, conta comigo, né? Eu sei que a gente não se conhece há muito tempo, mas eu quero dizer o seguinte, que pode contar comigo, pode contar com as minhas orações sempre que você precisar. Cara, Guilherme, vamos fazer tal coisa junto, me chama. Estamos aí junto para isso. E, mais uma vez, eu estou feliz demais a toda vez que você compartilha uma conquista tua aqui, viu? É lindo demais, Obrigado. é maravilhoso demais Obrigado. ver o teu apostolado, cara. Obrigado. Bendito seja Deus, cara. Tamo junto. Conte com as nossas orações também. Amém. Valeu. Estaremos Valeu. sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Obrigado a todo mundo que esteve aqui. Valeu. Tudo por Jesus, nada sem Maria.